Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação. Hoje, muitos de vocês vão conhecer um projeto que tem mudado a vida de muitas famílias. Eu sou o Sidney, moro aqui no Paraná, estou nesse projeto há 9 anos. Esse projeto, ele já existe há 20 anos e vocês vão conhecer hoje uma forma muito simples, mas muito eficiente de vocês terem aí um envelhecimento com mais saúde, mais qualidade de vida. Quem vai apresentar na íntegra para vocês é o nosso terapeuta Sunaik Rodrigues, que já está aqui, inclusive, né, Sunaik, se você puder dar uma boa noite aí bem rapidinho, né? E o Sunaik vai estar falando do tema de hoje, que é obesidade e qual a relação da obesidade, do excesso de peso, com as doenças no coração? Boa noite, Sonaik, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Uma ótima noite para todos vocês que estão aqui, para assistir essa live incrível que a gente vai falar. E esse assunto é de extrema importância, tá? Vou passar a palavra para o Sidney, que daqui a pouco a gente vai conversar. Perfeito. Esse é o Sunaik, nosso terapeuta, que vai estar detalhando para vocês, né, como que, como que vocês vão entender na íntegra o que causa todas essa a obesidade, como vocês podem evitar isso. Pessoal, antes da gente entrar no assunto com o nosso terapeuta, é muito importante a gente saber por que as pessoas ficam doentes, principalmente quando chega ali no ENTA, 40, 50, 60 e assim por diante começa a aparecer as enfermidades. Quais são as principais causas das enfermidades? Aonde que essa palestra de hoje, esse projeto aonde que o terapeuta Sunaik Rodrigues vai falar com vocês sobre a importância de tudo isso, tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade e de outras doenças também. A causa principal do aparecimento de doenças no nosso organismo é, sem dúvida, o nosso estilo de vida moderno. O pai da medicina ele já dizia isso. Hipócrates dizia que o nosso alimento é o nosso medicamento. E quais são esses causadores principais, que às vezes é pelo nosso estilo de vida, pelo que comemos, pelo que bebemos? E os principais causadores são dois: é o excesso de acidez no organismo e o excesso de acidez. E o excesso de acidez, inclusive, esse cientista alemão, Dr. Otto Warburg, em 1931, ganhou o prêmio Nobel, quando ele escreveu essa tese, O Metabolismo dos Tumores, e ele descobriu as duas principais causas do sangue, do câncer, que é acidez no sangue e excesso e falta de oxigênio no sangue. Ou é excesso de acidez, que é a acidose, ou é falta de oxigênio no sangue, que é a hipóxia. E aí, o excesso de radicais livres, que também é o causador principal das enfermidades, eles são átomos isolados de oxigênio, esses radicais livres. Então, quando eles agem na célula, eles corroem a membrana celular, como vocês veem na ilustração. Por que é importante eu falar disso para vocês? Porque o nosso projeto, que vocês vão conhecer hoje, ele age na causa da doença. Presta atenção. Então, quando você combate a causa da doença, obviamente que você vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, um envelhecimento mais saudável. E como que isso acontece? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Não saia da live de jeito nenhum, porque essas informações que vocês vão ver aqui têm estudos, têm investimento alto há 20 anos. E você vai estar conhecendo algo confiável, algo seguro, algo que tem solidez, que vai ser bom para você e para a sua família. E se você tiver dúvida, depois você questiona quem te convidou. Então, qual a importância disso? Você agir na causa das doenças, tanto para prevenir, como para evitar que as doenças já existentes avancem ou controlar ela como um coadjuvante. Então, como que funciona isso? O que vocês vão conhecer agora, depois vocês vão ouvir
do nosso terapeuta, que está aí para explicar detalhadamente para vocês nos modos científicos, é o processo de correção magnética da água. Então, nós temos um projeto que vocês vão magnetizar e vocês vão mineralizar a água. E esse projeto, ele leva dois aparelhinhos, o silocimol, que é o supermagnetizador, e o Top H+, que é o mineralizador. Como que acontece tudo isso? Existe uma explicação científica para isso. Então, quem estudou química, por exemplo, aqui deve ter muitas pessoas da área da saúde, na química nós estudamos muito hidrólise da água. Então, quando você submete a água ao tratamento magnético de um aparelho potente como o silocimol, você muda a estrutura molecular da água. Ela sai do estado molecular, passa para o estado iônico, ela passa a ser uma água imantada, ionizada ou magnetizada, mas acontece a hidrólise da água. Acontece uma dissociação na molécula de H2O, dissocia-se os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio, e acontece as reações que vão trazer a mudança na estrutura dessa água. E a primeira reação é os íons de hidroxila com os minerais positivos da água. Por que nós temos aqui o Top H+? Porque ele acrescenta mais cálcio e mais magnésio na água. Esse acréscimo é em equilíbrio conforme a condição de minerais na água. Mas os íons de hidroxila, como eles são negativos, e na lei da física os opostos se atraem, ele atrai os minerais positivos da água, atrai a hidroxila. E nessa atração, formam-se hidróxidos alcalinos, de cálcio, de magnésio, de outros minerais valentes ou bivalentes que tem na água. E aí nós temos a sobra dos íons de hidrogênio. O que acontece com os íons de hidrogênio? Nessa primeira situação aqui, você reduz a acidez do organismo. Lembra que eu falei das duas causas? E uma delas é a acidez em excesso, que inclusive causa câncer? Aqui você está reduzindo a acidez em excesso. Aí sobra os aglomerados de hidrogênio. O que vai acontecer com eles? Quando a gente bebe a água, ele reage com os radicais livres. O hidrogênio é positivo, o radical livre é negativo bivalente. Dois íons de hidrogênio para um radical livre, neutraliza ele e forma novas moléculas de H2O. E aqui nós temos uma prova de que você, tomando água corrigida magneticamente pelo silocimol, você elimina o excesso de acidez e neutraliza o excesso de radicais livres. Mas olha que interessante, 70% do nosso corpo é água. Então, a água é, sim, o principal nutriente, por que não dizer o principal alimento? Porque é a água que conduz os nutrientes à célula, é a água que conduz os minerais à célula, e é 70% do nosso corpo. E a pergunta que fica é a seguinte: que água que você está bebendo? Que água que nós estamos dando para a nossa família beber? Então, a gente tem que preocupar com isso, sim. Eu trouxe aqui algumas palavras de Dr. Laí Ribeiro, né? Ele diz que a água pode determinar a doença, como também pode determinar a saúde, depende da água. Quando você tem uma água adequada, uma água apropriada, aí sim ela restabelece a saúde. E aí ele diz assim: água ionizada, que é o que vocês estão conhecendo hoje. Quando vocês ingerem uma água ionizada, vocês estão trabalhando tudo o que precisa no organismo para vocês envelhecerem com saúde e qualidade de vida. Porque a água ionizada ela vai hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar o organismo. Ou seja, muita gente está deixando de tomar remédio porque está tomando água magnetizada. O chat aqui no Zoom está livre, o chat aí no YouTube também. Eu vou pedir para vocês que já chegaram, 337 no YouTube. 517 pessoas já no Zoom, gente. E está apenas iniciando a live. Eu vou pedir para você que já é usuário, porque nós temos muitos usuários aqui do nosso projeto, que você tomava medicamento e não toma mais, já pode ir digitando aí no chat para as pessoas verem que isso que a gente está falando aqui não é uma fábula, não é algo novo, é algo que tem estrutura, tem solidez e já tem 20 anos no mercado e milhares de pessoas aí com resultado. Não saia da live que você vai conhecer muita coisa boa, está apenas começando. Agora vamos entender a diferença da água que hidrata e a água que não hidrata. A água que fica parada no reservatório, na caixa d'água, nas tubulações, no galão de água mineral, águas paradas, elas formam cluster.
As moléculas costumam se agrupar e formam 12, 15, 18, 20 moléculas agrupadas, como vocês veem aqui na primeira ilustração. O poro da membrana celular ele é muito estreito, ele não consegue absorver essa água. Então, a pessoa que toma uma água que fica parada, ela tem uma hidratação parcial. Pode ver que o aproveitamento é muito pouco do organismo. E aí, quando você submete a água ao tratamento magnético, tem uma quebra de dureza. Nós temos uma comprovação do Instituto Falcão Bauer de uma quebra de dureza que a água ficou 7 a 8 vezes mais leve, mais fina. Aí acontece isso que vocês vão ver na segunda ilustração. Você tem uma hidratação integral. É por isso que essas pessoas que estão digitando aí no chat tiveram esse resultado. Porque quando você hidrata integralmente a célula, integralmente o organismo, você começa a perceber essas melhoras, inclusive na pele. Se a pessoa tem um intestino que não funciona direito, com 24 horas, 48 horas, muitas pessoas começam já a regular o intestino, a maioria delas, algumas demoram um pouco mais. Porque essa hidratação é fundamental e importantíssima para o nosso organismo. E vocês vão conseguir isso tomando água corrigida magneticamente pelo silocimol e algo que está comprovado cientificamente. Agora veja bem, gente. Nós chegamos aqui, fizemos um pequeno esboço, mas a responsabilidade da apresentação aqui é desse profissional altamente capacitado, que é o Sunaik Alan Rodrigues. Se vocês querem tirar um print aí, né, para depois vocês seguirem ele também no Instagram, tá aí, ó, Sunaik underline nutricionista. Ele é formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, que é o tema de hoje. Você que está acima do peso, né? Fica aí. É também especialista em hipertrofia e longevidade saudável, nutrição funcional e esportiva. É o Sunaik que vai falar com vocês agora, mais uma vez. Boa noite, Sunaik, seja bem-vindo. Já queremos agradecer também aos nossos intérpretes, né? Boa O noite. Carlos e a Lucia. Fique à vontade, Maravilha. Sunaik. Bom saber disso, né? A gente tem que falar hoje sobre um assunto muito importante, né? Hoje a gente sabe que a obesidade aí está crescendo cada vez mais, né? Então, por que que a obesidade é tão importante a gente entender essa doença? A obesidade é uma junção de vários fatores. A obesidade ela não surge do nada, então, sim, são vários fatores. Só que hoje a obesidade ela é vista como uma doença séria que precisa ser tratada. Não é uma coisa que a gente pode falar, só porque a pessoa está gordinha, bonitinho. Não, não pode ser, isso não pode acontecer. Só no Brasil, a gente tem praticamente quase 7 milhões de pessoas obesas. Vou repetir de novo. Quase 7 milhões de pessoas obesas. O que que é pessoa obesa? Ela tem um IMC que a gente fala acima de 30. Questão de sobrepeso é quando você está um pouquinho acima do seu peso. Quando eu falo em obesidade, a obesidade realmente foi muito gorda. Então, você tem noção que 7 milhões de pessoas são obesas no Brasil? E praticamente, só para vocês terem uma noção, quase 50% da população está sobrepeso. Então, isso é um estado alarmante para a gente. É muito sério isso. Se você é uma pessoa que está acima do peso, você precisa começar a rever seus conceitos. Uma pessoa que está acima do peso vai viver menos. Tem uma saúde mais precária, fica doente mais fácil, tem menos energia. Então você é uma pessoa que tem dificuldade de fazer algumas coisas. Então a gente precisa começar a rever isso. Isso é extremamente importante. Estar acima do peso é um problema de saúde público sério. E isso gasta muito. Você que está acima do peso, você depende muito, às vezes, de medicamentos e tudo mais, você fica doente, você vai para a UPA. Isso tem um dinheiro. Quem que está investindo esse dinheiro? Não é só você, mas todas as outras pessoas.
No Ministério da Saúde, só para vocês terem uma noção, mais de 90% da verba do Ministério da Saúde é gasto nos últimos 2 anos de vida do paciente. Você imagina? Ou seja, o Ministério da Saúde, a gente não tem Ministério da Saúde, né? Isso aí praticamente é um Ministério da Doença. Porque saúde mesmo, poucas pessoas têm saúde. Então a gente precisa começar a olhar a obesidade como uma forma diferente. E o que é a obesidade? Se você observar, a obesidade é um acúmulo de gordura no nosso corpo, no organismo humano. Gerado nem sempre só por excesso de energia. Ah, é porque a pessoa come demais. Tudo bem, o comer demais é um fator importante. Porque às vezes você come demais, mas você acha que é comida. Na verdade, às vezes você costuma comer coisinhas. A beliscadinha ali, aquela outra beliscadinha aqui, que você vai ver, isso dá um monte de calorias. É aquela pizza do final da semana que você come na sexta, que você come no sábado, que você come no domingo. E aquela cerveja. E vai juntando. A barra de chocolate que você come, que você não tem controle, não consegue comer 3 quadradinhos. Isso vai fazendo aumentar seu peso. Só que o seu corpo ele tem um limite. Ele consegue armazenar até um certo nível de gordura saudável. Só que depois ele começa a falar assim: opa, isso aqui tá errado. Eu vou começar a acumular gordura agora, não mais no tecido adiposo. Vou começar a acumular gordura agora nos órgãos. Aí vai pro fígado, fígado gorduroso, e aí vai crescendo. Aí começa a acumular gordura no coração. Aí você vai ver que, eita, e agora eu tô doente. Agora eu tô com um problema sério. Vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos voltar, vai. Hoje estamos em 2024. Vamos voltar 70 anos atrás. Se você voltar 70 anos atrás, praticamente as pessoas não eram obesas. Não precisa nem ser 70 anos atrás, na década de 70. Olha as fotos das pessoas da década de 70 e olha hoje. Onde a obesidade começou a explodir? A partir da década de finalzinho de 70, começo de 80. 1990, então, na década de 90, o negócio fez um boom, explodindo. Por quê? O que introduziu aí no mercado? Muito mais produto alimentício, coisas hiper palatáveis, muitas coisas ricas em açúcar. Eu sei que você fala assim, ah, mas eu não sou uma pessoa que consome açúcar, eu sou uma pessoa que gosta de comer coisa de sal. Tá bom, você come coisa de sal. O pãozinho que você come no café da manhã, aquele pãozinho que você come na padaria, tem açúcar dentro dele. Só que eles colocam sal para disfarçar o paladar para você. Só que tem açúcar. O pão que você compra no supermercado de forma tem açúcar. Geralmente é o segundo ingrediente. É farinha, aí depois açúcar. Ah, mas por que isso não é que eles colocam açúcar? Para dar volume. Simples assim. Para render um pouquinho mais. Porque açúcar é barato. Aí você come açúcar. Só que quando você põe na boca, é salgado porque eles colocam mais sal e seu paladar não vai sentir tanto. Antigamente, açúcar era considerado ouro branco. Hoje está disponível para qualquer um comprar. Um saquinho de açúcar ali, outro saquinho de açúcar aqui. Então, olha só para você ver. Isso é muito importante a gente entender. E quando você consome muita coisa, farinha, açúcar, essas coisas, você começa a criar mais gordura no corpo. Porque você, primeiro que você não gasta essa energia. Você é uma pessoa, às vezes, ocupada, trabalha muito, não tem tempo para fazer uma atividade física. Aí isso vai começar a acumular nos órgãos, que a gente fala de gordura visceral. Falei para vocês. Só que, o que tem um problema da gordura visceral? Um problema muito sério. Ela começa a produzir citocinas pró-inflamatórias. Obesidade é uma doença inflamatória. Você está inflamado. Então, se você pegar aí na sua gordurinha, pegue e dá uma apertada nela para você ver como é que vai doer. Por que que dói? Porque está inflamado. Se está inflamado, você está com um problema sério crônico. E esse problema crônico vai persistir por muitos anos e você lá na frente você vai desenvolver uma doença pior. Um diabetes, sei lá, uma doença cardíaca, não sei, um câncer, eu não sei, depende da sua genética, o que você está predisposto a ter futuramente. Então, essas citocinas pró-inflamatórias agora vão estimular uma coisa chamada NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição para inflamação. Então, a gente vai estimular a interleucina 6, aí você vai ver assim, puxa, uma pessoa acima do peso é uma pessoa inflamada. É uma pessoa, como eu posso caracterizar uma pessoa como uma bomba relógio. Ela está a ponto de explodir a qualquer hora. Você não sabe, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 6 meses, eu não sei. Depende muito do seu estilo de vida. Então, isso é muito importante. Como, Sunai, que eu sei que eu estou acima do peso?
É muito simples. Você precisa de uma fita métrica. Pegou uma fita métrica, o que você vai fazer? Você vai pegar ela, vai pedir uma outra pessoa para te ajudar e você vai pegar um lugar maior na sua cintura, em cima do umbigo. Para você, homem, passou de 88 centímetros, você tem obesidade. Você está você tá sobrepeso. Você, mulher, passou de 80, você está com sobrepeso. É simples. Mulher tem que ter menos de 80 e homem tem que ter menos de 88. Isso é muito importante você entender. Você mesmo pode caracterizar se você está sobrepeso ou não. Às vezes a balança não fala muito. Ah, eu sou um pouquinho mais alto e tudo mais, mas tem uma barriguinha. Aquela barriguinha passou de 88 para você, homem, você está aí com um problema sério. Precisa tratar. Precisa começar a melhorar a sua saúde. E como é que você vai procurar começar a melhorar a sua saúde? O que vai causar obesidade em você? Por que você está assim? Primeiro passo, a gente tem que olhar também, lógico, seus exames de sangue. Simples, né? Existem distúrbios metabólicos que acontecem dentro do seu corpo por um estilo de vida ruim, levado há muito tempo, tá? Isso não acontece da noite para o dia. A gente não engorda 10 quilos em 30 dias. Você engorda 1 quilo ali em 2 meses, depois é mais três, depois é mais um, e assim vai, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Mas é muito importante uma pessoa que está obesa avaliar níveis de vitamina D. Vitamina D é essencial para emagrecimento, é essencial para ganhar massa muscular. Você que não toma sol, que não tem níveis de vitamina D adequado, você tem mais chances de ser uma pessoa obesa, acima do peso. Desnutrição. Mas, Sunaik, uma pessoa que está sobrepeso, ela é desnutrida? Ela é tão gordinha, fofinha? É uma desnutrição inversa. Quando você pega uma pessoa desnutrida a ponto dela estar muito caquética, magra, igual aquelas pessoas da África, aí já é uma desnutrição num grau muito severo. Aqui a gente está falando da desnutrição de quando você ingere um alimento hiperpalatável, que ele é muito gostoso e tudo mais, que ele é cheio de química, ele não tem nutriente, ele tem caloria vazia. E quando você come aquilo, você fica cheio na hora, mas depois de um certo período você já tem fome de novo. Então você quer comer de novo. E como que esses produtos, eles são cheios de ingredientes ruins, gorduras ruins, e não tem nutriente, o que que acontece? Quando você come, você fica sem nutriente também, porque age como um antinutriente. Te rouba já os poucos nutrientes que você tem. Aí, por exemplo, para sua saúde cardíaca funcionar bem, precisa de nutriente. Para sua insulina funcionar bem, precisa de nutriente. Então, tudo no seu corpo gasta nutriente. Tá? Então, isso é muito importante você entender. Por isso que a desnutrição leva à obesidade. Você, às vezes, pode ter algum problema na sua tireoide, que precisa ser investigado, e você não sabe. Você, às vezes, tem problemas intestinais, que você não sabe, intestino preso. A pessoa que tem intestino preso tem mais facilidade para acumular gordura corporal, que não está eliminando para fora. Quando você faz o número 2, você também elimina toxinas. Você põe muitas coisas para fora. É importante. Se você come 3 ou 4 refeições por dia, o ideal é que você vá pelo menos de manhã e uma tarde, 2 vezes ao dia no banheiro. Isso é muito importante você entender. Excesso de farinha, de açúcares, simples. Biscoitinho, pãozinho, toda hora comendo macarrãozinho. Isso não dá, bolachinha. Você acha que é saudável porque está escrito fit, bolachinha fit. Olha só que lindo. Você fala, vou comer uma bolachinha fit. Bolachinha de fit não tem nada. Ela vai te estragar a sua saúde, que não tem nutriente nenhum. Mas isso é importante. E uma outra coisa muito importante que você precisa avaliar, tá? Às vezes tem pessoas que têm hábito, mas não sabem, que consomem suco de fruta natural em excesso. Eu já peguei paciente dentro do consultório que tomava 500 ml de suco de laranja todo dia. Peraí, 500 ml de suco de laranja, se você pegar para cada 300 ml, você tem 150 calorias. Ela estava ingerindo ali de suco uma média de 250 calorias por dia, a mais, fora o que ela comia. Só que o suco, quando você toma o suco, ele vem concentrado em frutose. Isso tudo sobrecarrega seu fígado. Então toma cuidado.
Não é que você não possa tomar um suco, mas o problema de excesso, todo dia, muito suco, não é bom. Então, isso a gente pode resumir como contribuintes para a obesidade. E a obesidade, ela leva a doenças cardíacas, ela leva todo quanto é tipo de doença. Só que, se você parar para pensar, algumas pessoas com obesidade desenvolvem doença cardíaca. Algumas pessoas com obesidade desenvolvem câncer. Algumas pessoas com obesidade desenvolvem hipertensão ou diabetes. Não é todo mundo que vai ter doença cardíaca. Não é todo mundo que vai ter diabetes. Cada um vai estourar onde o lugar é mais fraco. Você tem que olhar na sua família. Sua família é câncer, então você tem que preocupar com câncer. Sua família é diabetes, você tem que preocupar com diabetes. Então, cada um é diferente. Somos seres individuais. Por isso que quando você vai no nutricionista, a sua alimentação não serve para outra pessoa, porque a sua é individual para você. Não existe isso. Ah, existe uma alimentação para todo mundo? Não, não existe. Cada um é individual, cada um necessita de uma quantidade de calorias diferente, de nutrientes diferentes. Muito importante. Agora, Sunaik, todas essas doenças que você falou está relacionada com a obesidade. Doença cardíaca, diabetes, câncer, demência, depressão, libido baixa, baixa testosterona. Sabe aquele homem que tá com aquela barriguinha que parece barriguinha de chope? Ele começa a ficar careca? Isso é falta de testosterona também. Se a média de testosterona dele tá lá 300 a 400, que deveria estar acima de 700. Por quê? Às vezes tá com um pouquinho de barriguinha de chope. Isso é gordura visceral. Então, no homem, às vezes, quando ele está um pouco acima do peso, é pior do que para a mulher. Porque a mulher, às vezes, a gordura é mais fofinha. Uma gordura, não chega a ser uma gordura 100% visceral. Aquela gordura subcutânea. É macia. Agora, do homem, quando você aperta, aquela barriga dura. Isso é um problema sério. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, Sonaik, o que que a gente pode fazer para melhorar? Tem várias coisas que vocês podem fazer. O primeiro passo é tomar uma água boa. Sonaik, uma água boa pode evitar obesidade, pode evitar doença cardíaca? Pode. É só você parar para pensar num detalhe. Quando você está desidratado, você não toma uma água boa, você está desidratado, você faz vasoconstrição. Ou seja, as suas veias vão espremer um pouco mais, afinar um pouco mais, para empurrar mais sangue. Isso é um problema. Quando você está hidratado, você faz vasodilatação. Aquilo flui melhor. Olha que beleza. Só aí você já previne doença cardíaca. Só para vocês terem uma noção, estudos da, de uma igreja que é muito famosa, tá? Eles da Adventista, eles mostraram que aquelas pessoas que tomavam 5 ou 6 copos de água a mais por dia tinham 50% de menos risco de desenvolver doença cardiovascular. Só você parar para pensar. Eu me hidrato, faço vasodilatação, olha que beleza. Eu previno uma doença cardíaca tomando mais água. Uma água boa. Só que agora eu te pergunto, qual que é a qualidade da água que você toma? Já parou para pensar? Você acha que as águas são iguais? Não, não são iguais. Água é água? Não. Os carros não são iguais. As águas também não são iguais. Então, quando você pega uma água, por exemplo, magnetizada, uma água que seja mineralizada, primeiro que ela vai ter mais nutrientes nessa água. Cálcio, magnésio. Você melhora o que nessa água? Quando eu dou um comando, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu levantar meu braço aqui, ó, rápido, eu estou dando um comando para o meu cérebro para ele levantar o braço. Isso aqui é muito importante. Por quê? Isso significa que essa água ela tem uma condutividade muito boa. Então a água ela tem que ter uma condutividade, ela tem que ter minerais. Então eu gasto nutriente para fazer isso aqui. Então quando a gente coloca sais minerais na água, como cálcio, magnésio e tudo mais, você melhora muito a água. Só que tem um outro benefício ainda muito importante que você pode melhorar mais a sua água, que é, por exemplo, colocar um magnetizador. O que que o magnetizador faz? É simples você entender. A água ela é formada por clusters, tá? Esses clusters, você tem cluster de 11 moléculas, 10 moléculas. Quanto menor for o cluster, mais leve é a água. A gente chama isso na medicina de tensão superficial. Existem aparelhos que medem isso, tá? Mas é muito caro, custa milhões e não tem aqui no Brasil. Você consegue medir a tensão superficial dessa água. Quanto maior a tensão superficial da água, mais pesada ela é. Então você consegue, você imagina, você tem os capilares do seu corpo.
Então, às vezes, a água ela tem que ir quase contra a gravidade para subir. Então, se for uma água com a tensão superficial alta, ela se agarra e não te hidrata tão bem quanto você esperava. Mas quando eu pego uma água que é magnetizada, eu mudo esse cluster, eu faço isso aqui, olha, é assim, ela dobra um pouquinho. Então ela fica mais leve. Então, nos seus capilares, você consegue se hidratar mais. Uma água magnetizada, você tem uma hidratação melhor do que uma água comum de torneira. Isso já faz uma diferença absurda para a sua saúde. Você imagina, lugar onde a água pode chegar melhor, você hidratando mais a sua célula, você tem mais saúde. Então, o primeiro passo, se você quer tratar uma doença, até prevenir uma doença, o ideal é você ter uma hidratação adequada. Isso é fundamental. 70% do seu corpo é água. Seu cérebro é rico em água, seu sangue é rico em água. Só tem água nas suas fezes, no intestino grosso. Por isso que quando você vai lá e faz xixi amarelo, as suas células precisam o tempo todo de água. Aí você não bebe água direito. Aí seu xixi está amarelo. Só que você tem reserva de água nas suas fezes, no intestino grosso. As suas células vão tomar água do seu cocô quando você está desidratado. Então, toda vez que você lembrar que seu xixi está amarelo, opa, minha célula está bebendo água no meu cocô. Vou lá beber água. Então, você não esquece, você vai lá e bebe água. Você não pode ficar desidratado. Outra coisa é a alimentação sua. Como é que é a sua alimentação? É cheia de farinha? É cheia de coisinhas para lá e para cá? Você descasca mais e desembrulha menos? Ou você desembrulha mais e descasca menos? Posso te garantir que se você descascar mais, você vai ter muito mais saúde. Se você olhar nas regiões onde as pessoas vivem mais, que a gente chama de blue zones, são as zonas azuis, lá essas pessoas elas priorizam uma boa alimentação, alimentação saudável, alimentação que vem da terra. Eles não têm produto alimentício assim igual a gente tem aqui. Então lá eles geralmente eles plantam e eles colhem, tá? Eu tô falando que você vai fazer isso. Hoje você tem lugares que você pode comprar e você já compra os alimentos. Mas lá eles priorizam isso. Eles priorizam atividade física. Você pega pessoas lá de 100 anos andando de bicicleta na rua. Hoje, se você está com 50, você não está nem andando, você não vai nem na padaria buscar pão de a pé. Você vai de carro, sedentário. Já é um problema. Então, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, isso previne. Só essas duas coisinhas, nem parece nada, já previne mais de 70% das doenças que a gente tem hoje. Mas só que as pessoas hoje ainda estão sedentárias. A própria Organização Mundial da Saúde falou que até 2030 vão morrer mais de 500 mil pessoas por falta de atividade física. Olha, olha isso. Isso é o que eles estimam. Eu acredito que ainda esteja mais. Isso é muito importante. Como é que eu melhoro mais? Como é que é o seu sono? Como é que você dorme à noite? Se você é uma pessoa que anda desidratada, você dorme mal, sabia? Se você estiver bem hidratado à noite, não estou falando para você tomar 2 litros de água antes de dormir, tá? Minha intenção. Mas se você está bem hidratado à noite, até o seu sono melhora. Então isso é importante. Por isso que a hidratação é importante. Quando você está bem hidratado também, você tem até 30% a mais de energia. E quando você está desidratado, você pode reduzir em 30% seu nível de energia. Porque às vezes você está andando cansado aí no meio da tarde, não está bebendo água direito. Como é que você administra o seu estresse? Hoje a gente vive num mundo estressado, muita coisa para fazer, você tem que administrar seu estresse. Não estou falando que você vai se livrar dele, tá? Isso não existe, porque a gente tem estresse. Então é você saber lidar com ele. E como é que você lida bem com o estresse? Fazendo as outras coisas que eu falei para vocês. Tendo uma alimentação boa, por exemplo, fazendo uma atividade física. Entende? Atividade física, por mais cansativa que seja, ela é aliviante, ela é aliviadora do estresse. Uma boa nutrição, quando você tem nutriente o suficiente, se você está mais estressado, você consegue lidar melhor com o estresse. Você quer ver uma coisa muito importante para você diminuir o impacto do estresse na sua saúde? Vitamina C. Todo paciente que entra do meu consultório peça vitamina C. Mais de 90% dos meus pacientes têm deficiência de vitamina C. Quais são as frutas que você consome que tem vitamina C? Você vai ver a maioria do povo brasileiro só come banana?
Cadê as outras frutas? Limão, laranja, abacaxi, kiwi, por aí vai. Eu sei que tem algumas frutas que são mais caras, você não precisa comprar aquelas importadas, mas tem várias frutas que têm mais vitamina C. Né? Se você colocar uma laranja todo dia depois do seu almoço, te ajuda na absorção de ferro, por exemplo, tem mais vitamina C e você te ajuda muito a controlar o estresse. Porque o estresse, a gente fala que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, liberado pelas adrenais. Então, se você está muito estressado, você aumenta o cortisol. E as nossas glândulas adrenais, elas utilizam as glândulas que mais contêm vitamina C no nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar, com a nutrição, com a atividade física, tomando uma água de qualidade, melhorando o sono, se expondo ao sol. Às vezes você acorda de manhã e já pega no celular. Cadê? Não, levanta de manhã, vai lá para fora, fica lá no quintal da sua casa, vai lá olhar para o céu azul. Isso faz uma diferença enorme. Você já acorda melhor, você melhora o seu cortisol. Tomar um pouquinho de sol à tarde é ótimo. Adquirir vitamina D. Olha só, se a gente for parar para pensar, não era nem para a gente ter obesidade no mundo. Não era. Só que as pessoas hoje criam uma coisa que a gente chama de zona de conforto. É difícil sair, não é? É difícil. Mas não existe nada fácil na vida. Eu aposto para você que daquele trabalho que você não gosta muito, que você está indo todo dia, você vai porque você tem uma obrigação disso, senão você não tem dinheiro no final do mês, né? Então é uma obrigação sua comer mais saudável. É uma obrigação sua fazer uma atividade física. Por mais que você não goste, mas você tem que fazer. Somos adultos aqui. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Ah, eu não gosto de comer fruta. Ah, eu não gosto de comer fruta. Tá. Você tem que comer, pronto. Certo, gente? É assim que a gente tem que pensar. Nem tudo a gente. Não dá pra gente fazer tudo que a gente gosta. Seria muito bom, seria perfeito demais. Seria um mar de rosas. Mas não é bem assim. Tá? Então, pra gente tratar a obesidade, curar as doenças, comece por esse caminho. Nutrição, alimentação de qualidade, atividade física, sono, vitamina D, sol, administrar o estresse, tudo isso. Você vai evitar muita coisa simples. É muito simples, é tão simples que as pessoas não conseguem fazer. Porque é tão simples, você falar assim, nossa, mas ele está falando assim, é tão simples, então é só mudar. É só mudar. Mas eu quero ver você mudar e permanecer mudado. Aí é que tá. A maioria das pessoas começa, mas aí depois não continua. Porque aquelas pessoas que vencem na vida não são aquelas que não são aquelas que levam tombos, são aquelas que não desistem. Porque tombo você vai levar. E muito. Você vai começar uma alimentação, você dá uma quebrada, aí você volta de novo, e assim vai sucessivamente. Não existe nada linear. Tá? É sempre uma escala. Ó. Sobe, aí desce um pouquinho, aí sobe de novo, desce um pouquinho, e assim a gente vai. Certo? Sua empresa, não sei se vocês têm empresa aqui, mas tem empresa que vende mais no mês, no outro mês não vende tanto, aí no outro mês vende mais de novo, e assim vai. Quem dera se todo mês explodisse de vender. Não existe isso. Isso não existe. Tira isso da cabeça de vocês. Nada é linear. Sempre tem altos e baixos, altos e baixos. E por aí a gente vai levando a vida. Por isso que às vezes quando a gente tem um alto, a gente tá bem. Aí quando a gente abaixa, você fala, opa. Aí no outro mês você se esforça mais e consegue mais ainda. Então é sempre assim. Então vamos pensar nisso, tá? Assim a gente pode evitar as doenças e ter uma saúde melhor. Então lembre-se, boa hidratação, alimentação de qualidade, atividade física, sono, sol e administrar o estresse. Isso faz uma diferença enorme na sua vida, ok? Vou passar a palavra agora para o Sidney, para ele mostrar para a gente aqui as pessoas que tiveram excelentes resultados fazendo uso da água, tá? Isso faz uma diferença enorme e vocês vão ver que a partir do momento que você toma uma água boa, sua vida muda. Né, Sidney? Perfeito, Sonaik. Muito obrigado pela sua bela apresentação, muito Sou eu que valiosa. agradeço. Vocês que estão aí, que são convidados, querem rever, vai ficar gravado essa live. Vocês podem estar pedindo para a pessoa que convidou vocês, porque realmente foi uma aula que eu ainda não tinha visto sobre esse tema.
Então, vocês podem estar reassistindo essa gravação depois. Eu estava olhando o chat, tanto no Zoom como no YouTube, nós estamos com mais de 1.000 pessoas aqui no Zoom e no YouTube, muito depoimento lindo, mas eu gostaria de chamar a atenção do Antônio Felisberto, salvo engano esse nome, e a Maria, que levante a mãozinha virtual para nós ouvirmos aqui o que realmente vocês tiveram de benefício com essa água. Que o Antônio disse que teve um resultado muito bom, perdeu bastante peso, né? Aí você precisa abrir o teu som aí, Antônio. Ótimo. Agora sim. Conta para nós aí, se você puder, no máximo 3 minutos, o que esse projeto fez na sua saúde. Ok, Cid. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio. Eu hoje atualmente estou com 68 anos, mas com 64 eu estava muito ruim de saúde. Eu estava com ácido úrico elevado, eu estava tomando remédio, estava também com gastrite, né? E refluxo. Refluxo me matava, sabe? Eu não podia comer nada doce. Então era terrível. E estava acima do peso, além de hipertensão. Então, conheci uma pessoa que me falou da água magnetizada. E, a partir dali, eu comecei a tomar desta água, embora no início eu não achei que fosse água, né? Todo mundo toma água e ela está dizendo para mim tomar água, mais água. Então, tá bom, eu já tomava bastante água. Sempre já fui uma pessoa assim bem cuidadosa com relação à alimentação. Mas tudo bem, então vamos lá. Daí só, começa a tomar assim, 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 a água. De manhã, pela manhã, 640 ml dessa água magnetizada, e daí tu vai melhorar a tua saúde. E eu, bom, tudo bem, vamos lá. Ela já tinha bastante tempo usando essa água, ela disse, e eu acreditei nela. E realmente, em 2 semanas, meu ácido úrico, que eu estava tomando remédio, eu esqueci de tomar ele. Não tinha mais dor no tornozelo, né? E eu acabei esquecendo. Daí, quando me dei conta, eu disse, puxa, mas eu não tenho mais aquelas dores no tornozelo. Então, isso tem alguma coisa relacionada com a água. E falei para ela, tá, com certeza é. E continuei. Aí começou também o estômago, né, que eu tinha bastante problema de gastrite e refluxo. Começou, então, a ter uma melhora, né? Eu comecei a beliscar algumas coisas que eu jamais poderia, né? Coisa doce, uma sobremesa, como a maioria dos homens gosta muito de pudim, e eu não sou diferente, né? Então, depois do almoço, eu não podia comer nada assim. E comecei a comer alguma coisa. E realmente melhorei bastante, comecei a melhorar. E para encurtar a história, em 9 meses e meio, eu não tinha mais o ácido úrico, a gastrite sumiu, e o refluxo, que muito me incomodava, realmente não tinha mais. E a pressão começou a diminuir. Tanto é que eu continuei tomando os remédios de pressão, que eu tomava já uns 4, e não diminuí a quantidade, porque eu fiquei com medo, né? Eu não fui ao médico, né? Em 9 meses, não estava indo na época do check-up, que eu faço anual, fazia, né? Então, eu acabei tomando os mesmos remédios e com a água magnetizada, a minha pressão caiu muito, mas eu não tinha visto isso. Só no dia que eu levantei às 6 horas da manhã e caí no banheiro, porque levei deu um apagão. Caí 2 vezes. Aí voltei para o quarto, pedi socorro, né? E realmente era porque a minha pressão estava 11/7 e sempre estava 16/10. Então, olha como a água deu e isso eu não esperava, mas realmente melhorou muito. Então, a partir daí, comecei a melhorar bastante e, por fim, notei também que eu estava emagrecendo. Eu estava com 84, aliás, 94 quilos e 600. E quando fui me pesar, eu vi que tinha menos. Bom, afinal de mais ou menos um ano,
eu estava com 83 quilos, mais ou menos. Eu estava perdendo uns 12 quilos, 12 quilos e pouco. E realmente foi maravilhoso, porque até hoje eu estou com 68 anos, um guri ainda, né? Mas com a saúde muito melhor do que eu tinha quando eu comecei a tomar água magnetizada. E hoje, realmente, eu dou graças a Deus por ter encontrado essa pessoa e tomado esta água até hoje, né? Tanto é que eu gostei tanto da água e também dela que hoje a gente já está casado. Eu era solteiro na Perfeito, época. querido. Muito lindo o seu depoimento, contribuiu bastante com nós. Como diz o seu Francisco Montemaggiore, eu estou vendo ele aqui, ele tem 85 anos e é líder aqui no projeto. Seu Francisco está aqui também, salvo engano, desde 2015. Ele fala que um caso como o teu ganhou uma sobrevida. Muito obrigado pela sua participação. O horário está indo, mas eu gostaria de ouvir a Maria. Eu vi que ela estava com a mãozinha levantada, parece que baixou. Acredito que ela está com problema de conexão, mas está bom. Então vamos parar por aqui. Mas lembrando vocês que o chat está livre, vocês podem continuar digitando. Algum de vocês também teve esse resultado, que é o tema de hoje: obesidade, excesso de peso, problemas cardíacos por causa disso, outros problemas? Digita aí no chat, as pessoas precisam saber. E não saiam daqui, gente. Estamos com mais de 1.000 pessoas aqui. Se essas pessoas estão todas aqui, é porque é interessante. Então fica aí mais um pouquinho, nós já vamos finalizar. Eu quero passar para vocês mais algumas informações, mas lembrando aqui mais uma vez que esse grande profissional, Sunaik Rodrigues, vocês podem estar seguindo ele aí no Instagram, né? Sunaik, você quer dar um agradecimento final aqui, despedir do pessoal, fique à vontade. Lembrando que nós vamos Claro, gente, continuar, viu, gente? perfeitamente. É muito bom ter falado com vocês aqui. Obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Poderia estar ali assistindo a novela, o jornal que vocês gostam, mas está aqui para aprender sobre saúde, ok? Quero deixar aí para vocês um muito obrigado e faça uma coisa: cuidem da saúde de vocês. Se vocês não tiverem tempo para cuidar da saúde, um dia vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Forte abraço para todos vocês. Obrigado, Sidney. Perfeito, querido. Muito obrigado pela sua maravilhosa apresentação e participação. Vamos lá, gente. Não saia daí porque tem alguns detalhes aqui que vocês precisam saber. Se vocês querem ver mais depoimentos como esse, é só entrar aí no YouTube e digitar por depoimentos Silocimol. Vocês vão ver também lives como essa do terapeuta Sunaik Rodrigues, com outros terapeutas também que apoiam o nosso projeto. E aqui tem mais alguns depoimentos. Ó. Esse aqui é um caso de úlcera varicose de 8 anos. Olha o resultado com 25 dias ingerindo a água. Buliose no corpinho todo. Olha o resultado, né? Somente com o tratamento de água. Ela não mudou nada do que ela fazia. Essa garotinha só começou a fazer o tratamento de água. 6 meses depois, ela estava com o corpinho limpo. Esse caso aqui é de psoríase, 40 dias, olha o resultado. Psoríase é uma doença autoimune, não tem cura, mas a gente consegue controlar com esse projeto. Aqui um caso de diabetes, como já foi mencionado aí pelo Sunaik também, né? Os diabéticos, e o tipo 1 é mais complicado. Diabetes tipo 2 tem bastante resultado aqui no projeto Tomando Água Magnetizada. E aos animaizinhos também, gente. Olha o resultado desse cãozinho, que estava aí para perder a visão e ele recuperou com 3 semanas. E os vegetais? Os vegetais, mesma coisa. Vocês podem fazer o teste na casa de vocês, pegando 2 flores, 2 plantas, 2 vegetais e fazendo esse teste aí por 30 dias. Vocês vão ver a diferença do vegetal com a água corrigida magneticamente pelo Silocimol. Tudo isso tem tecnologia reconhecida, não só aqui no Brasil, nós temos 3 publicações nos Estados Unidos dos nossos estudos, é algo muito sério, muito confiável, e os nossos testes, os nossos estudos são feitos em institutos e universidades renomadas, USP, Unesp, APTA, Instituto Falcão Bauer. Então, é algo que vocês não precisam provar que funciona, vocês devem se permitir a usufruir disso e conferir que realmente funciona. Então, esse é o produto, né? Eu vi que algumas pessoas falaram do filtro ali no chat, mas o filtro é uma roupagem
uma roupagem do projeto. Vocês podem ter qualquer filtro, desde que tenha esse produto dentro para trabalhar isso na água que a gente falou até aqui, tanto eu como o Sunaic. E o silosimol, gente, ele não é um medicamento. Ele não é um medicamento, não é ele que faz isso que vocês estão vendo nos depoimentos. É a água corrigida magneticamente pelo silosimol e mineralizada pelo TOP-H+. A água corrigida será um coadjuvante, tanto na prevenção como no tratamento das patologias. E o resultado vocês estão vendo aí no chat, o pessoal falando, né? E os depoimentos que nós ouvimos hoje. Ali, para usar, Sidney, como que usa? Coloca em qualquer recipiente, espera 20 minutos e toma água. Aí vocês podem também estar conhecendo o Timol Flix. Vocês têm Netflix em casa? Então, conheça o Timol Flix agora, que são informações valiosas para você e sua família. Tira uma imagem, uma foto dessa tela para vocês conferirem depois, e vocês vão entrar no site membros.timolflix.com.br com esse login, convidado@timol.com.br, e com essa senha Timol24. Qualquer um de vocês que são convidados pode acessar o Timol Flix. A Timol tem até isso, por incrível que pareça. A Timol tem 20 anos de mercado, foi fundada em 2004, tem atestado de idoneidade do Congresso Federal Brasileiro, que olhou os nossos estudos e nos deu esse atestado de idoneidade. A sede é 20 anos em Uberlândia, comprovações e estudos científicos por grandes instituições e 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Se você é médico, se você é da área da saúde, dá uma olhadinha no Google Acadêmico, vocês vão ficar encantados com os artigos publicados que vocês vão ver lá. E nós temos um sistema de trabalho, um método próprio. Nós temos a faculdade da Timol, é um centro de treinamento que capacita os nossos distribuidores. E nós já estamos em 20 países, gente. Vocês não atendem só o Brasil, vocês atendem mais de 20 países. Esse é o termo de reconhecimento de idoneidade do Congresso Federal, né? Aqui diz que nós temos um sistema, um método de proteção e recuperação de saúde, e o mais importante, ó, com eficiência cientificamente comprovada. Nós não precisamos sair por aí provando que funciona. Nossa missão é levar isso para as pessoas usarem e ver que realmente funciona. Então, esse é o projeto. Vocês viram na íntegra aqui uma live bem detalhadinha, explicando ponto a ponto. A gente sabe que é muita informação. Dificilmente vocês vão absorver tudo isso. Pede o link da gravação, assiste de novo, pausando. Tira as dúvidas com a pessoa que te convidou. E o convite que eu faço para você é: se permita a usufruir desses benefícios e se permita a ser mais um anjo da saúde nesse projeto, que eu falo que esse projeto ele não é só um empreendimento, ele é uma missão para você, junto com a gente, compartilhar isso com outras pessoas. Sunaic Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado. Vocês, intérpretes, o Carlos, a Lucy, os nossos auxiliadores da noite, o Vitor, o Paulo, a Luciana, a Josi, muito obrigado a todos vocês e um obrigado especial a você, que é nosso distribuidor, e principalmente você que é convidado dessa noite. Nós estaremos, todos nós, consultores e distribuidores, líderes de fechamento e líderes de apoio, inteiramente à disposição de vocês para ajudar vocês a tomarem a sua decisão assertiva junto conosco aqui nesse projeto. Boa noite a todos.